Olá, povo de Deus, estamos começando mais um podcast de Missões Estaduais. Seja muito bem-vindo, vamos participar nesse tempo, falando daquilo que Deus está fazendo e que pode fazer também através da sua vida, da sua igreja, no Campo Fluminense, estado do Rio de Janeiro, um grande campo missionário, um grande desafio, e nós estamos juntos como missionários nesse tempo, como Convenção Fluminense, como Missões Estaduais, para levarmos a evangelização. E hoje o assunto é evangelismo. Evangelismo explosivo. E o convidado é o pastor Jailton Barreto Rangel, que já vai dar uma saudação ao povo, vai estar deixando aqui uma saudação aos nossos irmãos. Mas antes eu quero convidar você a visitar o nosso site, missõesestaduais.com.br, todo o material da campanha, adote missões, conheça o que Deus está fazendo através das capelanias, plantação e fortalecimento de igreja, também no cuidado com dependentes químicos e crianças em vulnerabilidade social. Missões Estaduais tem trabalhado nesses pilares e tem alcançado vidas para a glória do nosso Deus. Pessoas têm entendido a mensagem do Evangelho através da pregação dos nossos missionários. E você é parte disso. Ore por nós, ore por cada projeto de Missões Estaduais, ore pela nossa campanha Paz nas Cidades, que tem como divisa Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bom, como eu disse para você, nós estamos aqui com a visita, né? Hoje conosco aqui, o pastor Jailton. Pastor, por favor, deixa uma saudação para os irmãos aí nesse momento. Ok. Bem, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer aos amados irmãos e amigos, né? Que eu fiquei muito feliz, muito alegre pelo convite do pastor Daniel para esse bate-papo, essa conversa aqui, porque esse é o tema que tem transbordado meu coração, que é evangelismo, né? Então, eu acho que evangelismo é uma grande aventura, uma maravilhosa aventura, né? Então, eu espero que os irmãos que estão nos ouvindo, né, possam guardar em seus corações muitas coisas aí, Deus possa mover os corações para a direção da vontade dele, porque ele tem seus planos e quem sabe você está ouvindo e nós estamos conversando agora porque alguém vai tomar alguma decisão importante na área de evangelização. Amém. Pastor, o senhor já tem larga experiência ministerial, né? E atualmente está como interino na Primeira Igreja Batista de Caramujo, não é isso? Em Niterói, ajudando aqueles irmãos no processo de sucessão. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, assim, nesse seu tempo, né, como pastor. Fala para a gente, quanto tempo de ministério, como foi o ministério, como tem sido o ministério do pastor Jailton? Sim, Daniel. Eu costumo dizer que eu saí do berço para o seminário, entendeu? Porque eu fui ordenado, consagrado, né? Diz que a melhor palavra é consagrado, não ordenado, né? Fui consagrado no dia 30 de setembro de 1972. Então, 30 de setembro, eu estarei completando aniversário de consagração. E agora, desse próximo 50 anos que eu estarei fazendo. Então, pela graça de Deus, porque isso é Deus que nos sustenta, isso aí é Deus que nos capacita. Interessante, pastor Daniel, quando Deus me chamou para o ministério, foi lendo revista missionária. Olha. Lendo revista missionária, Deus tocou em meu coração, me chamou, falou assim, eu vou ser um missionário. Aos 14 anos, eu estava num curso para cadete da aeronáutica, preparatório, no caso, né? E vi os meus colegas naquela animação com aquelas apresentações. Houve uma apresentação na praia de Copacabana, de uns aviões e uns porta-aviões dos Estados Unidos, e os colegas do curso fomos todos lá para assistir. E os meus colegas ficavam extasiados em ver os aviões dando aqueles rasantes, enfim. Olha, eu olhei aquilo e fiquei pensando, poxa, Deus está precisando mais de pastores. Eu lia nas revistas missionárias, está precisando de pastor em tal lugar assim, não tem pastor aqui, não tem missionário lá. Eu falei assim, Deus está precisando mais de um pastor, mais de um missionário do que de um piloto, qualquer coisa assim.
E aí eu tive uma situação muito difícil para convencer meu irmão. Porque eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, não sei nem se ele vai escutar isso, né? Mas se escutar, está escutado, né? Ele, ele, ele diz que é um ateu, sabe? Mas a alma dele clama por Deus. Então eu levei uns 10 dias para me preparar para dizer a ele que não ia, não ia mais ao curso que ele pagava. Entendeu? E quando eu cheguei para ele, falei assim, olha, Carlos, eu vou desistir do curso, eu já estava melhorando minhas notas, porque eu tinha vários professores só de matemática, tinha 3 professores de matemática. E eram todos também militares, que davam aula lá. Então, eu levei uns 10 dias me preparando. Quando falei com ele, disse, então pode ir embora para campus, porque eu não vou dar dinheiro a você, eu não vou sustentar você para negócio de seminário, que esse negócio você vai passar fome, pastor, não sei o quê. Naquele tempo, os pastores passavam muitas dificuldades. Hoje tem esses pastores aí televisivos, né, que também está no outro oposto. Né? Ainda existem muitos pastores ainda passando lutas, dificuldades. Passando lutas financeiras. A grande maioria. O que o povo vê é diferente, né? Vê esses pastores televisivos, essa coisa. Então, a minha decisão foi decisão missionária. Mas fiz seminário em campus, quer dizer, estava lá, já estava em campus fazendo o clássico, no caso eu fiz até o normal, o chamado naquele normal. Minha mãe falou assim, olha, faça o curso normal, se torne professor primário e depois você vai para o Rio fazer o seminário. Viria para o Rio. Mas aí o seminário de campus já estava funcionando e tal, eu me matriculei lá e lá fiz o meu curso de bacharel em teologia lá e logo fiquei um ano aguardando uma chamada, entendeu? A chamada missionária, veio chamada para pastorear uma igreja e aí comecei na primeira igreja batista de Cachoeiras de Macacu. Então, meu cara, de lá para cá, fiquei 10 anos lá, incompleto, lá na primeira de Cachoeiras. Depois vim para Niterói, fiquei 32 anos na Batista 22 de Novembro. Ali, quer dizer, eu fiquei 30 anos e disse assim, o meu tempo terminou. Meu tempo terminou. E eu vou falar para a igreja. Eu falei para a igreja, olha, depois de orar muito, né? Sim. Eu falei assim, olha, meu tempo aqui terminou. Acho que aqui precisa agora, eu sentia. Deus me coloca no meu coração, precisa de um outro perfil, alguém. Mas a igreja de pastor fica pelo menos mais 2 anos, completa aí, faz o 50º da igreja, dirige a sucessão, porque nem a sucessão eu queria dirigir. Eu achava que tinha que mudar mesmo. Então, dali, nós, em 2012... final de 2012, nós terminamos o nosso ministério ali. Eu já estava envolvido com o evangelismo explosivo desde 1986, entendeu? Naturalmente, mais tarde a gente vamos falar sobre isso aí, né? Então, aí, em 2013, então, eu comecei a ajudar igrejas, assim, com pequenos períodos de interinato, né? Está precisando de um pastor, vou lá, ajuda um bocadinho e tal. Maravilha. E aí? Eu fico assim, para mim é um privilégio estar conversando com o senhor. Né? Obrigado. Porque eu fiz 18 anos de ministério. Aí a gente acha que já tem alguma experiência, né? E quando a gente vê o senhor com esse entusiasmo todo, né? Com quase 50 anos de ministério, com essa alegria, com essa vontade de pastorear, de ensinar, de discipular pessoas, para nós, eu tenho certeza para quem está nos vendo, nos ouvindo também, é realmente uma referência. Então, louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E essas palavras do Senhor, a forma como o Senhor conta, né, nos anima. E eu tenho tido esse privilégio de caminhar, pastor, nesse tempo contigo, na questão das parcerias que a gente vem estabelecendo entre missões estaduais e evangelismo explosivo. A gente vai falar sobre essa parceria já, mas eu hoje de manhã estava pensando, né, quando estava meditando em uma palavra, me lembrando de João, capítulo 6, na pergunta que Pedro faz ao Senhor, né, ele diz lá, Jesus faz a pergunta para os discípulos, disse Jesus aos 12, versículo 67, quereis vós também ir embora? E ele diz assim, então Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós?
tu tens a palavra de vida eterna. Eu me lembrei dessa passagem num contexto que a gente olha para o Rio de Janeiro, né, para um estado, e a gente tem falado muito disso na nossa campanha esse ano, com, segundo o IBGE, aproximadamente 13 milhões de pessoas que ou receberam uma mensagem distorcida do Evangelho e não caminharam, ou não foram evangelizadas, ou não ouviram a mensagem do Evangelho, de fato. E eu vejo essa palavra de Pedro como uma palavra que nós precisamos repetir diariamente para o Senhor. Diante desse cenário do Rio de Janeiro, numa análise de evangelismo, numa necessidade de fazer as igrejas se despertarem para isso, até mesmo antes da gente falar sobre o valor de EE, né? Mas que palavra, que mensagem o senhor daria? O senhor que é conhecido como alguém que dedicou seu ministério à evangelização e ao discipulado de líder de evangelização. Qual é a necessidade da igreja hoje se posicionar e dizer isso, Senhor, nós não temos para onde ir, né? Levar as pessoas a conhecer essa palavra de vida eterna. Ô, pastor Daniel, você fez uma ótima pergunta. Eu digo que a evangelização é uma grande aventura e também a palavra que você leu, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu acho que as igrejas, nossas igrejas, elas estão muitas vezes se perdendo em fazer tantas coisas. O apóstolo Paulo dizia, uma coisa eu faço. Eu gosto dessa palavra do apóstolo Paulo. Uma coisa eu faço. Há membros da igreja que estão com um monte de cargos, muitas coisas para fazer. Ele tem tanta atividade, ele tem um rosário de coisas para fazer. Mas, eu fico pensando, a grande comissão tem sido deixada de lado. Né? Esse estado do Rio imenso, esse Brasil imenso. Não é? Então, as igrejas, nossas igrejas, precisam concentrar mais no trabalho de evangelização e discipulado. Precisamos concentrar nisso. Eu ouvi uma história de um pastor já idoso, uns 90 anos, e perguntaram para ele, se o senhor fosse começar tudo de novo, o que o senhor ia fazer? E ele disse exatamente, eu ia dar bastante apoio à família e ao trabalho da grande comissão, que é levar a palavra de Deus a pessoas perdidas. Né? Agora, nessa semana, no dia... Quinta-feira agora, eu tenho uma ligação para fazer de um amigo do meu companheiro de oração. Eu tenho um companheiro de oração. Toda segunda-feira, na nossa de evangelismo explosivo, precisamos ter sempre um companheiro de oração. E uma vez por semana, ele liga para mim. Eu, às vezes, nem estou lembrando de oração nessa hora. Sinceramente, eu falo aqui, nem estou pensando em oração. Nessa agenda, né? Na agenda. Eu estou pensando em oração nessa hora. O telefone toca segunda-feira, 21 horas. E já sei, meu companheiro de oração, Luiz. Entendeu? Então, aí nós vamos orar pelo trabalho, pela evangelização, pelos nossos pedidos e pelas pessoas que a gente está evangelizando. E ele é um amigo dele e está marcado agora para às 20 horas de quinta-feira uma conversa. Então, mesmo, eu fico pensando, nós todos precisamos fazer isso. Nós temos que preparar as igrejas, os membros da igreja. Isso não pode ficar com o pastor nem com a liderança, não é? Para quem lemos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, é verdade. Temos que levar Jesus às pessoas. E aí, dentro dessa visão de testemunhar, que eu quero falar agora dessa parceria que nasceu no momento que a gente entendeu que a gente precisava levar para as igrejas algo que tivesse um início, né? Um desenvolvimento e um fim, ou seja, um método, uma ferramenta que pudesse fazer a igreja entender de que forma ele poderia começar a evangelização, preparar pessoas para dar continuidade à evangelização e fazer, como a gente diz, né? Mais de 20 anos atrás eu ouvi essa expressão, que a gente sabe fazer nascer e nem sempre a gente sabe cuidar, né? Excelentes obstetras, mas péssimos pediatras. Então, pensar nessa continuidade, quer dizer, a manutenção do resultado.
E aí fizemos a parceria com a EE, e dentro dessa parceria, antes do senhor falar de EE, eu queria falar da parceria, Sim. o que foi essa ação de missões estaduais junto com o evangelismo explosivo, do projeto de evangelização Sim, Eu Creio. Na verdade, até dizer você que está nos assistindo, o projeto de evangelização ele nasceu em 2019, aconteceu em 2020. Aí veio pandemia, e aí algumas pessoas não realizaram o projeto presencial, a ida nas casas. Mas nós fizemos o projeto. Eu queria que o senhor compartilhasse com aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, como é que foi essa ação de EE junto com missões estaduais desse projeto de evangelização? Pois é, como você falou, Daniel, vocês já haviam planejado para 19, mas vem a pandemia, né? E aí ficamos pensando, gente, nós não podemos parar, a pandemia não pode parar. Pelo contrário, esse período é um período, e eu ajudava uma igreja nessa época, eu vou ser sincero, eu sou um cara muito emotivo. Eu acho que eu choro até com propaganda de margarina, entendeu? Mas eu pregava e terminava de pregar pela internet para a igreja e muitas vezes ir para o canto chorar as situações. Então, a parceria feita com missões estaduais foi muito boa, porque ela deu uma possibilidade da gente levar a palavra de Deus e o evangelismo explosivo para outras cidades, para outras associações, não é? E foi um período em que a gente precisou de criatividade, não é? Precisamos usar a internet. Sim. Não é? E a pessoa fica, não, como nós vamos usar? Vamos usar o WhatsApp, não é? E tivemos ligações maravilhosas que eu gostaria de contar algumas delas aqui. Então foi importante essa parceria, e nós, Evangelismo Explosivo, eu sempre que falo com o nosso atual coordenador ainda, o Foster, né, ele sempre fala parceria que existe aqui com o DEM, da Comissão Batista Fluminense, né? Já tivemos parceria com outras denominações, né, e devemos ter, né, porque é um trabalho interdenominacional, né, e devemos ter com outros estados também, mas o estado do Rio foi quem deu o pontapé inicial e foi uma bênção aquilo. O próprio slogan, não é? Foi um grande despertamento. Muita gente andou copiando isso depois. Sim, eu creio, né? Sim, eu creio. E aí, pastor, o senhor vai contar essas experiências. Eu tive o privilégio de participar, não só como coordenador de missões, mas fazendo ligações, sim, participando de ligações. E foram experiências maravilhosas que eu vivi também. Nós tivemos um período de 2 meses, quase, né, de todos os finais de semana com ligações, com dezenas de conversões nos finais de semana, de reconciliação. Verdade. E eu também tenho algumas experiências, mas eu não quero contar as minhas, não. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente algumas experiências. Então. Pois é, rapaz. Teve uma equipe que ligou para uma jovem que estava muito desanimada, meio triste, né? E talvez até deprimida, né? E a equipe ligou para ela e nós temos mentores aqui no estado do Rio, em vários lugares, várias igrejas, mentores que nós já preparamos, né? E a equipe ligou para essa jovem e ela no final disse, não, eu não quero receber esse presente da vida eterna hoje, não quero, não. Aí a equipe, como sabe fazer, né? Olha, nós podemos orar por você e tal. Pode sim. Aí oraram, agradeceram a Deus e tal. E trocaram, tinha uns telefones, porque era o WhatsApp, né? Já tinha terminado o treinamento. Na segunda-feira, a menina ligou para uma das mentoras e disse para ela, escuta, ontem você ligou para mim, mas hoje eu posso receber a Cristo como Salvador hoje? Aí ela falou, pode, agora, nesse momento. Quer dizer, não tinha nem equipe, não tinha treinamento, o Espírito Santo não era um treinamento, mas foi naquele momento, Deus convenceu o coração daquela moça e ela então entregou o coração dela a Cristo e foi encaminhada para ser discipulada, né? E agora, recentemente, né, irmãos, eu
tinha uma chamada para fazer pelo WhatsApp, porque nós já começamos a fazer presencialmente, né? Depois eu gostaria de falar dos próximos treinamentos que a gente tem marcado. Mas nós estávamos ainda fazendo pelo WhatsApp. E então tinha uma equipe que ia fazer essa chamada, mas o mentor teve dificuldade. Então eu e o Cleiton estávamos na sala de transmissão das aulas e tudo, e chegou um momento, falou, não tem ninguém. O Cleiton entende muito mais do que eu da parte técnica. Aí eu falei assim, Cleiton, segura essa parte técnica aí e eu vou fazer essa chamada. Os alunos já estavam preparados, né? Era parente de um aluno, vou chamar ele de Paulo, né? Então esse Paulo ligou, então fizemos a chamada, a conexão pelo por vídeo, né? A gente faz chamada por vídeo. Exatamente, okay. Com a conexão. E aí ele falou assim, olha, pastor Jailton, é o meu pai, que nós vamos falar com o meu pai. Agora, eu vou dizer uma coisa, ele não gosta de pastor, não gosta de igreja. Eu falei assim, bom, não tem problema, você não precisa me apresentar como pastor. É um amigo seu, porque nós somos amigos. Então, aí ele chamou o pai, entendeu? Aí a irmã dele que atendeu. Aí ele perguntou, escuta, o papai tá aí, tá assim, tá lá no quintal. Aí a irmã levou lá no quintal o telefone, mas eu já estava vendo. Sim. A equipe já estava formada ali, o Paulo e o pai dele, né? Vou chamar de Ricardo, aí, o nome dele. Aí, quando chegou a menina, a irmã levou lá o telefone, olha, o Paulo disse que tem um amigo seu, um amigo dele querendo falar com você. Aí, o homem, rapaz, é assim, com um físico invejável, um senhor idoso, mas extremamente cuidadoso do físico. Ele tinha sido paraquedista, não é? Está aposentado e tal. E ele olhou assim e falou assim, se é pastor, eu não quero conversa. E se for sobre religião, também não. Aí eu já estou vendo isso. Aí, meu Deus, o que eu vou falar aqui agora? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Aí eu me lembrei que Deus coloca as palavras. Sim. Aí, quando eu já estava com ele aqui, já no telefone, eu vou chamar ele de Roberto, Ricardo, né? Ô, Ricardo, olha, rapaz, eu também não quero falar com você sobre negócio de pastor nem de igreja. Aí ele começou a falar mal dos pastores. Aí eu meti o pau nos pastores também. Meti o pau nos pastores, mas há muita gente com nome de pastor aí que nem merece esse nome, realmente. Rapaz, e religião? Aí meti pau em religião, eu falei, religião também não presta. Falei com ele, a religião tem feito, as pessoas têm, por causa da religião, têm feito guerras. Há guerras desde que esse mundo é mundo por causa de religião. Então, religião, eu não quero falar com você sobre religião. Aí ele começou a malhar os padres, metia o pau nos padres também. Falei, não, realmente há muitos padres aí que não cumprem o dever deles e tal. Aí Deus me deu uma palavra, Daniel, assim, na hora. Ô, Ricardo, eu quero falar com você sobre religação. Religação, eu nem sabia que tipo de ateísmo... Religare, né? Eu não sabia que tipo de ateísmo ele tinha. Sim. Aí falei, é uma religação entre o eterno e nós. Nós perdemos a religação com o eterno. E então, aí ele falou assim, não, sobre isso a gente pode conversar. Aí eu dei graças a Deus, conversamos e no final falei com ele que Jesus Cristo é o eterno que se fez carne e veio pagar os nossos pecados, aquilo que a gente não podia fazer ele fez, que na nossa vida sempre tem um ovo estragado nessa nossa omelete, né? Então nós não merecemos, entendeu? E aí no finalzinho eu disse, Ricardo, eu posso orar por você? Ele disse, pode sim. Aí oramos e ele fez a oração de entrega. Mas ele é um cara bravo, sabe? No final ele pegou o celular e mostrou, olha a minha família aí, seu Jailton. Aí mostrou a filha e um outro filho. E o filho falou assim, o senhor um dia veio aqui em casa.
Aí eu falei assim, eu vou, se o seu pai deixar, eu vou. Uhum. Aí ele olhou para mim e falou assim, vem cá, assim, vem visitar a gente um dia aí. E um filho dele, que era aluno do treinamento, estava em prantos, também assistindo, mas em prantos. E outro irmão, que era aluno também. E aí, depois eu perguntei vou chamar ele de Paulo, esse filho dele, falei, Paulo, você precisa agora cuidar da integração do seu pai, do discipulado, que ele fez uma oração sincera. E na oração, Daniel, eu disse, Deus, a fé que o Paulo tem é muito pequenininha, Senhor. A fé que eu tenho também é muito pequenininha, mas mesmo essa fé pode mover montanhas. Dá que o Ricardo, né, creia de todo o coração, que ele creia de todo o coração. E aí eu falei com o Paulo, cuida do seu pai aí, integra numa igreja aí. Até pensei que ele fosse aqui de uma igreja aqui de Niterói, depois fiquei sabendo é lá da região dos Lagos. Mas foi uma coisa assim, assim emocionante, sim. Foi muito emocionante. Eu ficava muitas vezes, Daniel, com a minha voz embargada falando com aquele homem. Lembrando de um irmão que eu tenho e que também se diz ateu, mas Deus está sempre clamando no coração dele e tantos outros mais. Então foi uma experiência muito interessante. Isso aconteceu agora uns 2 meses atrás. E aí eu quero falar àqueles que estão conosco, sim, missões estaduais com esse projeto de evangelização, sim, eu creio que foi o tema da campanha, né, de 2020. Nós vamos voltar ao projeto em 2023. Graças a Deus, isso mesmo. A ideia não é só a ligação, não podemos mais fugir das ligações por vídeo. Eu fiz ligação para Paraty, teve gente que fez ligação para fora do estado. Isso, né? Até temos líderes que cooperam que são fora do Brasil. Né? É verdade. Então, assim, hoje tem essa facilidade da gente ligar. Tem um de Moçambique. Tem um de Moçambique. Ele ama tanto evangelização que ele diz, pastor, quando precisar, pode ligar para mim, ele é mentor, eu quero participar. Agora, o fuso horário, tem que ser no horário que dá para ele lá mais ou menos 9 horas. Diferente de 5 horas, 9 menos 5, vai dar 4 horas da tarde. No máximo, 3, 4 horas da tarde. Mas ele ama esse trabalho, ele tem evangelização na veia. E aí essa descoberta, né, quer dizer, esse uso, na verdade, dessa ferramenta nos permite, então, fazer chamadas por vídeo. Se eu dizer a você que está conosco, o projeto de evangelização ele vai ter o treinamento, ele vai ter a capacitação para que a gente possa voltar a ir na casa das visitas agendadas, mas também fazer as ligações por vídeo que forem agendadas. Então, comece a orar por isso já. A sua igreja vai receber informação de como você pode inscrever a sua igreja, se inscrever para o projeto de evangelização 2023. Nós vamos trabalhar o ano inteiro, pastor, para que venhamos alcançar as regiões do Rio de Janeiro. Nós somos uma convenção com quase 1.700 igrejas. Nós temos mais de 400 mil batistas. Nós podemos nos unir numa unidade de cooperação para a expansão do reino no estado. Então, começa a orar por isso. 2023 vem aí com evangelização do estado do Rio de Janeiro. E nós já vamos começar o preparo. E aí, dentro desse preparo, a gente falou um pouquinho da experiência dessas chamadas do projeto, mas eu queria que o senhor falasse para nós sobre evangelismo explosivo. Aliás, pastor, antes do senhor falar sobre EE, o que é o EE, como é que ele funciona... Eu já quero parabenizar o senhor, porque eu recebi a informação de que no dia 14 o senhor assume como líder nacional de EE, não é isso? É verdade. Vai ser a liderança no nosso Brasil de evangelismo explosivo. Então, eu quero parabenizar o senhor. Dizer que é justo, porque o senhor investe, o senhor tem se gastado para que EE seja conhecido, para que vidas sejam alcançadas. Conheço inúmeros líderes hoje, pastores, que passaram pela sua liderança, foram discipulados pelo irmão. Então agora nós temos uma parceria e a liderança nacional está aqui pertinho da gente, né? Está na mesma cidade, trabalhando aqui pelo mesmo propósito. Então, obrigado pela parceria. Deus abençoe o senhor nessa nova caminhada. Obrigado. Eu não preciso dizer da experiência, da capacitação que o senhor tem te dado esses anos todos. Então que Deus te faça instrumento lá na liderança nacional, como fez aqui esses anos todos. Né? Agora, fala para nós, então,
sobre evangelismo explosivo. O que é o evangelismo explosivo para aqueles que não conhecem? Bom, muito obrigado pela ótima pergunta, né, que eu gosto muito de falar. Da qual eu gosto muito de falar. Né? Evangelismo explosivo, né, ele surgiu nos Estados Unidos há muitos anos, há 50 anos atrás, com um pastor presbiteriano, James Kennedy. Né? Ele via a igreja dele definhando. A igreja dele tinha 40 membros. Estava definhando. Mas ele é um ótimo pregador. Ele foi convidado para pregar numa capital. Recebeu a carta para ser um conferencista. Ele foi ser conferencista. Pegou os melhores sermões, ele colocou na mala e viajou para fazer essa conferência. Chegando lá, o pastor da igreja disse: o James, você vai pregar às noites, mas durante o dia nós vamos sair de casa em casa. Falar pessoalmente com as pessoas de Jesus, falar pessoalmente nas casas de Jesus. E eu separei os mais durões para você. Aí ele disse que foi para o hotel e ele caiu em prantos, em oração no hotel. Disse: meu Deus, ele disse que botou o rosto no chão. Meu Deus, eu não sei fazer isso. Eu fiz seminário, um bom seminário, eu sei pregar, mas eu tenho dificuldade de falar tete a tete com as pessoas. Eu tenho essa dificuldade. E aí ele disse que ele orando, aconteceu um milagre. O dia amanheceu e o pastor já estava na porta da casa dele. Passou a noite em oração. Passou a noite em oração. Aí ele foi. Aí o pastor foi. Aí bateu na porta de uma casa lá, um cara assim, mal encarado. Ele disse assim, com um cara do Hulk, daquela televisão antiga. Sim. Diz que apareceu aquele cara com a lata de cerveja na mão assim, e é eles que eles iam visitar, né? E então o James, todo trêmulo, sem saber o que fazer, falou assim: olha, o senhor pode entrar e tal. Aí deixaram entrar e tal. Aí ele começou ali. O pastor percebeu que o James não tinha muito jeito disso. O pastor então começou, fez um conectando, que a gente chama agora, certo, né? E conversou e tal, explicou o evangelho, e aquele homem então entregou o coração dele a Cristo. E outras visitas foram feitas mais. Ele foi pregar à noite. Quando ele pregava à noite, fazia o apelo, muita gente convertida na frente, mas ele sabia que quase todas eram fruto das visitas. Okay. Aí ele chamou o pastor em particular e disse: escuta, como é que você aprendeu a fazer isso? Porque você viu que eu não sei fazer isso. Ele disse: não, que o ano passado realmente teve um evangelista realmente aqui na igreja e realmente ele nos ensinou isso. Então o James Kennedy, ele voltou para a terra dele, lá em Fort Lauderdale, e ele então criou um modo de conversar, começando pelo aspecto positivo, que a gente conta primeiro a boa nova, que é um dom gratuito. Primeiro, então, você diz: olha, é um dom gratuito a vida eterna, a boa notícia. Depois você dá a má notícia, fala que ele está encrencado com Deus, porque tem pecado, que Deus é justo, entendeu? Então, aí ele criou esse método com a graça de Deus, que foi uma bênção de Deus, e foi adaptando, e foi melhorando, e foi melhorando. Primeiro ele dava um treinamento para um grupo grande e mandava: agora vocês vão. Ele viu que não dava certo. Tinha que ter um mentor, tinha que ter alguém conduzindo a equipe. Ele chama no livro dele, que ele escreveu, O Elo Perdido. O elo perdido era o mentor que tinha que estar com 2 alunos novos, para poder conduzir aquela conversa evangelística. E aquilo então começou. Eu era pastor aqui na 20 de novembro, e na época, em 1985, eu comecei aqui em 82,
hora tiver hora de terminar, você Não, fala aí não que a tem gente que terminar, para, não. tá? Para de contar a história. Eu estou sendo abençoado aqui. Então, em 1982, eu vim para cá e em 85 eu ficava assim, gente, o que eu faço para que cada membro da igreja esteja evangelizando aí de casa em casa? O que eu faço? Eu preciso encontrar um meio de colocar esse pessoal testemunhando para os familiares, testemunhando para os amigos, de colegas de trabalho, de escola. O que eu faço? Preciso. E outros pastores estavam também. Aí nós soubemos que haveria uma das clínicas de treinamento para pastores nesse ministério de evangelismo explosivo. Haveria uma lá em São Paulo, no Brooklyn, e haveria uma lá também em Campos, na segunda igreja batista de Campos, na época o pastor Joelson Barreto. Então, eu e mais um monte de pastores aqui de Niterói, inclusive Mauro Israel Moreira, pastor da igreja de São Gonçalo, fomos todos para lá. E, Daniel, fiquei impressionado em ver os jovens evangelizando. Eu fui treinado, eu mais outro pastor, fui treinado por uma jovem. Capacitação uma jovem. E eu vi assim, como é que ela entrou numa casa com a gente e aquela família estava ali já esperando e ela explicou o evangelho de uma maneira clara e conduziu de maneira tão assim interessante que eles prestavam atenção e eles estavam ali envolvidos. E eu sei que tinha um exército orando também, porque tem os companheiros de oração, cada um que está em evangelismo tem pelo menos dois companheiros de oração. Então, eu vi o poder de Deus ali se manifestando naquelas casas e as pessoas se decidindo. E eu falei, meu Deus, isso é uma coisa muito boa, isso é de Deus. É o que Jesus fazia, saindo de casa em casa, evangelizando. É uma coisa que você vê a necessidade que a pessoa tem na hora. Não é? E aí, voltei para Niterói e falei assim, é isso que eu quero. Quero colocar essa igreja aqui também envolvida nisso, quero que ela seja uma base de clínica. Aí falei até com o pessoal de evangelismo, eu quero que a minha igreja seja uma base de clínica. Você quer? Então você vai ter que caprichar aí para ela, quando os pastores vierem de outras cidades, de outros estados, que veio gente de Pernambuco, de vários estados do Brasil, conhecer o trabalho que nós fizemos na 22 de novembro, e a primeira igreja também se tornou uma base de clínica, nessa época também, esqueci lá também, primeira igreja, igreja do Brooklyn, igreja de Campos, e aí nossa igreja se tornou base de clínica e ficamos, durante 15 anos, tivemos esse trabalho ali. E aí era uma alegria, rapaz, nos domingos à tarde, chegando os jovens, chegando para sair para uns carros, para as visitas já agendadas, e depois eles voltavam. Aí a cantina já estava aberta lá para servir o lanche para eles, e as equipes dando relatório, um quadro grande, um relatório de cada equipe. Olha, rapaz, era uma festa, todo domingo era uma festa maravilhosa. Então, aquilo realmente fez com que nós organizássemos mais duas igrejas, a de Tenente Jardim, a de Palmeiras, de Niterói, e essa igreja aqui também de Ponta da Areia a gente fez em comum acordo com outras igrejas, porque a igreja do Barreto tinha um ponto de pregação também aqui em Ponta da Areia. Então aí ficamos 15 anos com esse ministério lá em nossa igreja e foi uma bênção muito grande. E quando eu tive agora a oportunidade de entreguei o pastorado da igreja, eu falei assim para a igreja, olha, irmãos, o meu tempo terminou. Eu falei isso agora há pouco, né? Ele já fica mais uns 2 anos, pastor, comemora o 50º da igreja, dirige a associação. Então, Deus falou no meu coração, ouvindo um diácono da igreja pregando, Deus tocou no meu coração, disse, você já está de cabeça dura, escuta aí o que eu estou falando, fica mais esses 2 anos aí e faz a passagem aí. Eu acho que Deus tinha um plano, eu sabia. Deus tinha esse plano. E aí o Roberto Forster, que nessa época morava, já morava, voltava nos Estados Unidos, que é o coordenador atual, porque ele morou 10 anos em São Paulo.
mas esse período ele estava já em Atlanta, onde ele mora. Aí ele soube que eu havia passado o pastoral, quer dizer, para outro. Ele disse, Jair, você vai fazer um ano sabático, você vai continuar pastoreando? Olha, eu quero servir a Deus até a morte, até desmaiar. Mas, orando a Deus, ele disse, você já deu muitas aulas, porque com as clínicas lá na igreja, a gente saía para dar as aulas. Eu era o líder da clínica, vinham os professores de fora e depois também dei aulas, por exemplo, na primeira de Nova Iguaçu, foi base de clínica também. E então ele disse, por que você não retorna agora como missionário? Eu disse, puxa, visitou nossa casa e aí nós resolvemos aceitar esse compromisso de agora dedicar parte do nosso tempo exclusivamente com evangelismo explosivo, visitando igrejas, visitando pastores, falando sobre a coisa que é. Eu tenho duas filhas. Uma delas disse, papai, você é muito apaixonado por evangelismo explosivo. E eu acho que até minha esposa tem um ciúmezinho também de evangelismo explosivo. Mas o fato é que eu estou... Agora, recentemente, você falou, o nosso diretor, o Roberto Foster, um grande amigo nosso, me ensinou muito, Daniel. Ele viajava a noite toda, porque missionário não pode estar gastando dinheiro à toa. Uhum. Missionário tem que economizar. Então ele viajava de um ônibus a noite toda, de São Paulo para cá, dormia na minha casa e às vezes, as primeiras vezes, quando as minhas filhas ainda moravam com a gente, eu tinha 2 quartos só, eu dormia na sala. Chegava às 5 horas da manhã, eu pegava aqui na rodoviária e ele terminava de dormir um pouquinho, descansar ali numa poltrona ali, que ele você conhece? Isso. Ele é alto, né? Sim. Então ele mal cabia ali naquela... Mas ele me ensinou, assim, essa humildade, essa economia para poder investir mais em evangelismo, no trabalho, tudo. Então ele, por razões lá, vamos dizer... fáceis razões de força maior, ele não pôde continuar como coordenador nacional aqui. E evangelismo está espalhado no Brasil inteiro. A gente tem tido reunião com a América Latina, já teve o coordenador da América, o Will Rodrigues, já esteve em nossa casa, já esteve aqui no Brasil, não é? Interessante, vou contar um casinho com o Will, que é diretor para a América Latina. Nós pegamos um táxi lá na rodoviária, no Rio, viemos para cá, queria me deixar em casa e ia para a casa do Cleiton. Então, na vida do táxi, ele começou a evangelizar o taxista. Mas a gente tem aquela ilustração do livro de registro de pecados, né, que você conhece. Sim. Aí, na hora que não tinha o livro, ele usou o celular. E aí, com o celular, ele disse, ó, aqui faz de conta que aqui os meus pecados estão aqui. Essa mão sou eu. Os meus pecados estão sobre mim. E essa mão aqui representa Deus. O Will, da frente, e fala, eu vi a hora que o motorista podia bater o carro, mas o Will não perdeu a oportunidade. Eu quero ir a Deus. O Will continuava. Mas os meus pecados são pesados, me afastam de Deus. Deus está aqui. E eu até me aproximo de Deus. Eu tento estar com Deus. Olha aqui, ó. Eu estou perto de Deus, mas eu ainda não tenho contato com Deus. Por quê mesmo? Aí ele perguntou ao motorista. O motorista falou, por causa dos pecados, né? Aí ele falou, exatamente, mas Deus mandou o seu filho ao mundo e a Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele, sobre Jesus, os pecados de todos nós. Aí disse, ele falou, agora que Deus está aqui, eu estou aqui, agora eu posso ir a Deus e eu agora posso ter comunhão com Deus. Na garagem lá de casa, o Francisco, que eu não lembro o nome dele, orou entregando o coração dele a Cristo. Não sei se
consegui, ele seguiu o evangelho, mas ouviu a palavra. Sim. E ali orou com o Will, falando castelhano, misturado com português ali, na garagem lá de casa. Ele pôde. Então, nós, o Daniel, evangelismo explosivo, em suma, ele não apenas evangeliza, mas ele capacita pessoas para evangelizar. Não apenas evangeliza, mas ele procura desenvolver um estilo de vida evangelizador naquela pessoa. E é um método antigo, que está sempre se inovando, permanece aí, muitos outros métodos surgiram, muitas outras coisas foram até copiadas, até de evangelismo explosivo e vice-versa. A gente fica feliz em saber que não existe método melhor. O método melhor é aquele que dá certo. Sim. Então temos que usar os métodos, e é um ministério hoje que tem, inclusive, vários planos ali. Então, com relação à impossibilidade do Foster de continuar como diretor nacional, então, desde novembro, o Conselho vem falando sobre isso, eu não sabia de nada, desde novembro do ano passado. E aí, quando foi em 19 de maio desse ano, eles me ligaram e marcaram reunião e me fizeram o convite. Eu pedi um tempo para orar, para assumir como diretor nacional, e depois de consultei também a família, minha esposa. Sim, é claro. O meu genro até estava presente também, o Elias, né, que é pastor também, e é juiz de direito lá em Campos, né, ele está junto. Não, eu acho que o pastor Jailton já faz isso. Está pronto, né? Aí aceitamos esse desafio. E para nós é um privilégio. A posse agora dia 15 de agosto. Dia 15, né? Temos o pastor Jailton, que é do nosso campo fluminense, né? Que sempre serviu aqui a nossa convenção, agora representando, né, lá como liderança nacional. Pastor, eu não tenho costume de marcar tempo. Eu ficaria aqui muito mais tempo ainda com o senhor. Mas eu queria pedir que o senhor falasse agora das nossas considerações finais, né? Eu já quero aqui agradecer o senhor por ter vindo. Eu vou pedir depois que o senhor faça a oração final aqui. Mas agradecer a você que esteve conosco até agora. Lembrar a você que estamos em campanha ainda, Paz nas Cidades. Você e eu somos promotores da paz e nós precisamos estar preparados para levar o evangelho ao coração perdido do estado do Rio de Janeiro. Então, adote missões em oração. Seja um missionário nesse tempo, adote contribuindo também com os nossos projetos missionários, entra no nosso site missõesestaduais.com.br e vê tudo aquilo que Deus está fazendo e peça ao Senhor a direção para dizer onde eu posso cooperar com a obra de expansão do reino. Conheça Evangelismo Explosivo, leve a sua igreja, entre em contato com a gente e você vai ter a oportunidade agora. O pastor Jailton vai dizer quais são os próximos treinamentos, onde vai acontecer, suas datas, e depois vai estar orando, encerrando esse tempo aqui. Bom, pastor? Pois não. Então, nós temos agora, podemos dizer, na primeira igreja batista em Niterói, dos dias no mês de setembro, de 16, 17, 18. Nós vamos ter ali o workshop, que a gente chama o Evangelho em Sua Mão, o workshop começando, e vamos ter 16, 17, 18, a clínica completa. Então, tanto a pessoa pode fazer, se algum irmão está assistindo, um pastor, participando, pode se inscrever para fazer só a oficina, e é para a membresia toda e para os líderes, para todo mundo, né? Como pode fazer os pastores, líderes e missionários fazer a clínica toda, não é? Investir nisso, porque às vezes as pessoas perguntam quanto custa. Assim, ó, o valor é imenso. Eu falo sobre o valor é imenso. Você vai ter uma ferramenta para o resto da sua vida você saber explicar o evangelho de maneira agradável à pessoa. O custo, por exemplo, do workshop, eu digo, é um corte de cabelo. A minha esposa, quando vai fazer um cabelo, gasta R$200. Não sei, é tanta coisa. Não é? Então, vale a pena investir. Então, nós vamos ter agora, na primeira igreja de Niterói, essa de 15 de 16 a 18, e vamos ter também em 21, 22 e 23
em São João da Barra. São 2 grandes clínicas que nós vamos fazer. Seria em outubro, mas foi transferida para novembro. Não sei se eu falei outubro agora, mas é novembro. Novembro, 21 a 23 de novembro. A igreja lá de São João da Barra cresceu tanto com o trabalho de evangelismo que eles estão aumentando o templo, eles estão construindo para trás. Eles têm lá mais de 30 mentores. Sim. Eles nos ajudam. Nos ajudaram muito na campanha. Ajudar o Brasil inteiro. Nós falamos com gente lá de Humaitá, lá já do princípio da floresta amazônica, e gente daqui, do estado do Rio. Nós estamos exportando, vamos assim dizer, mentores. Então, esses são os próximos. Nós vamos ter alguns workshops, mas são locais. Eu quero apenas firmar esses 2, que são para essas igrejas, não é? Agora em setembro, então pode entrar em ebrasil.org.br, pode entrar também no site. Pode fazer contato com a gente vai estar encaminhando para os irmãos. Com o próprio departamento, com a igreja, não é? A primeira igreja de Niterói, a primeira igreja também de São João da Barra, não é? Que eles estão preparando aí para fazer uma grande clínica, não é? Feito o convite, feita a divulgação. Obrigado mais uma vez você que esteve conosco. Pastor, por favor, ore por nós, ore pelas igrejas para que se despertem para a evangelização. E agradeça aquelas que têm cooperado. A gente tem nessa campanha várias igrejas fazendo caminhadas de oração, caminhadas de evangelização. Deus está despertando. As igrejas estão ativas aí na expansão do reino. Então, que Deus possa continuar nos usando aí para a glória dele. Eu estou vendo gente, a igreja aí dizendo, estou voltando ao plano cooperativo. Sim. Estou voltando a contribuir oferta de missões. A oferta de missões. Verdade, não é? Verdade. Então, eu louvo a Deus porque Deus está movendo o coração. Eu acho que pós-pandemia, o pessoal agora tem que ver que a vida é nada e que a gente tem que trabalhar enquanto é tempo, porque a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. É verdade. Vamos orar então. Vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos e te engrandecemos. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. De tudo que o Senhor faz por nós, através de nós, toda a honra pertence só ao Senhor. Nós somos apenas servos inúteis, como diz a tua palavra. Mas nos alegramos porque o Espírito nos constrange, Senhor, a essa obra, a levar a palavra. Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade de Niterói, do nosso estado do Rio. Ó Deus, ali bairros que pessoas não estão podendo sair. Ó Deus, aqui mesmo em Niterói, pessoas que não estão podendo sair porque há guerras, a guerra do tráfico. Há pessoas, aumentou demais o número de suicídio, ó Deus, enormemente no Brasil, ó Deus. Nós te rogamos, ó Deus, que tu nos dês, ó Deus, a graça de levarmos a palavra de esperança, a paz nas cidades, ó Deus. Nós te pedimos isso, ó Pai. Nós te rogamos para que tu despertes as igrejas, para que paremos de fazer tanta coisa que não faz parte da grande comissão, que saibamos administrar, ó Deus, as tuas igrejas na direção daquilo que foi a sua última mensagem. Sereis minhas testemunhas. Quando o Senhor Jesus partia, na última mensagem dele, deve ser a nossa prioridade principal, nossa primeira ação. Fazei discípulos de todas as nações. Dá-nos a graça, ajuda-nos, ó Deus, dá-nos saúde, Senhor. Sim. Desperta as igrejas e dá-nos a graça para que a obra continue despertando pastores, líderes, missionários, ó Deus, e abençoe o teu povo. E nós agradecemos pelo que o Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Fluminense tem feito, a animação do Daniel. Louvamos pela vida do Daniel, ó Deus, seus companheiros, ó Deus, como eu tenho me inspirado também na vida do teu servo, no desejo que ele tem também de ver essa obra progredindo. Nós colocamos tudo em tuas mãos e tudo te agradecemos no precioso nome do nosso Rei maior, do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Em nome dele. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor. Grande abraço, até o próximo podcast. Fique na paz do Senhor.